Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal, ao nosso reencontro semanal para mais uma aula de Sociologia. E como vocês já estão vendo na tela, eu estou fazendo algo diferente. Antes de partirmos para a nossa preparação, que eu sempre faço com vocês, eu quero que vocês anotem o tema da aula de hoje. Isso mesmo, anotem o tema da aula de hoje, registrem ele aí. E o tema da aula de hoje é divisão sexual do trabalho. Já vínhamos falando sobre trabalho, sobre divisão social do trabalho, das relações com o mundo do trabalho. Já vimos falando sobre isso em aulas anteriores. Vamos dar prosseguimento a esta temática tão importante ainda hoje, por mais que ela não seja tão nova assim. Mas isso a gente vai deixar para daqui a pouco, quando a gente puder falar um pouco mais sobre isso durante a aula propriamente dita. Eu só estou fazendo isso agora para que vocês possam efetivamente registrarem aquilo que nós vamos ler e estudar e discutir, debater e dialogar e se questionar ao longo dos próximos minutos. Mas antes de partir para esse conteúdo, vem comigo, vamos lá para a nossa preparação diária. Sim, todos os dias, todos os horários, todas as aulas que nós estivermos juntos, nós teremos esse momento especial feito para você, feito para todos vocês. Exatamente. Eu falo assim, dessa maneira, para que vocês possam parar um pouquinho e entender a importância de se preparar. Sim, exatamente, a importância de se preparar. Já deu bom dia, já deu boa tarde, já deu boa noite. Só que não basta você estar aqui, diante de mim, me ouvindo e participando dessa aula. Você tem que estar com as suas ferramentas de trabalho em mãos. Então, já pegou seu caderno, já pegou seu livro, seu lápis, sua caneta, sua borracha? Maravilha. Mas é claro, este momento não é para você que já está cansado de saber disso. Não é para você que está nos acompanhando desde o começo das aulas. Ah, e detalhe, hein? Importante falar nisso. Chegamos na metade do nosso ano letivo. Já estamos ultrapassando a 20ª aula. Esta é a 21ª aula. Isso, 21 semanas juntos. E isso é maravilhoso, porque significa que a cada dia que passa, o final do ano se aproxima e tudo aquilo que você mais espera vai se resolver. Claro, todos os problemas se resolvem no final. Você pode ter problema durante, problema no começo, mas no final tudo será resolvido. Então acredite nisso, tenha fé em tudo que você colocar as mãos, tenha fé naquela realização que você busca, no seu objetivo, no seu sonho, porque 2021 se aproxima a passos largos. Então, antes mesmo de nós continuarmos falando sobre 2021, vamos focar no 2020. Coloque a data de hoje. Isso mesmo, registre a data de hoje porque ela é histórica. É a demonstração que você está aqui conosco desde o comecinho. Então, tem todas as aulas registradas. Coloque a data de hoje aí. Registre também o nome da disciplina, é claro, para não confundir com nenhuma outra, Sociologia. E, por último, o nome do professor. Está aqui embaixo, é só anotar o nome do professor. Só para lembrar, quem não tem um livro, só para lembrar, se por acaso você não tem um livro, não recebeu ele na escola, ou esqueceu ele em algum lugar, ou está mesmo com preguiça de procurar ele, não tem problema. Não vamos nos estressar por causa disso. O que eu quero é que vocês se desempenhem cada vez melhor. Então, vou estar disponibilizando para vocês as páginas que eu utilizei para a preparação da aula. E as páginas do livro, vocês vão receber ao final, assim que terminar a aula. E caso vocês estejam nos assistindo pelo YouTube, é só fazer aí um pedido no comentário que a gente envia para vocês também. Mas um detalhe, o livro chama-se Sociologia em Movimento, não é qualquer livro. É o livro Sociologia em Movimento, tá bom? Então, se você está com o livro em mãos, quiser nos acompanhar, excelente. Se não estiver, não se preocupe, tá bom? A próxima etapa da nossa preparação é a escolha do local. Aqui, então, é claro, você já está sabendo, você está aqui conosco. Inclusive, quero agradecer sua presença,
sua presença semanal. Meu muito obrigado por me receber na sua casa todas as semanas. E eu tenho muita satisfação em estar recebendo vocês aqui na minha casa também. É assim que a gente consegue construir conhecimento. E eu estou muito feliz por estar construindo conhecimento junto de vocês. Agora, se você está chegando agora, você ainda não conhece, é a sua primeira aula, não tem problema. Você ainda não conhece o formato da nossa aula. E tem um momento especial, que é este aqui, agora, que eu estou dizendo para vocês, que é quando você escolhe o lugar que você vai ficar durante toda a aula. E vocês que já estão acostumados, provavelmente já está no lugar aí sentadinho, já escolheu, já está preparado. Mas você que está chegando agora, você precisa escolher um lugar. Eu faço algumas sugestões, mas dentre todas as sugestões de lugar, uma que é fundamental, que é preciso lembrar sempre. Esteja com a sua água em mãos. Eu tenho sempre a minha. Toda aula, ela está aqui me acompanhando, me fazendo companhia. Assim como vocês também. Então, beba água quantas vezes tiver vontade durante toda a aula, porque a aula é uma aula de conteúdo, é uma aula teórica, é uma aula oralizada. Vocês vão ficar aqui me ouvindo. Por mais que coloquem perguntas, façam perguntas, questionem. Tudo isso é desgastante para o seu mental, para o seu corpo. Então, você precisa se hidratar para manter sua energia num nível de concentração ideal para acompanhar a aula até o final. Tá bom assim? Então, dentre todas as sugestões que eu digo aqui, pode ser num sofá, numa mesa, numa cadeira sentada à mesa de uma cozinha, ou em qualquer outro lugar que você possa levar uma mesinha, uma cadeira, não tem problema. Você escolhe o lugar que você melhor se adaptar. Mas tem uma sugestão, que essa eu faço questão de dizer, que é a sugestão proibitiva. Lembrem-se, isso aqui é uma sala de aula virtual. Você pode não estar fisicamente dentro de uma sala de aula, mas você está num ambiente que foi preparado para que você estudasse. Então, nada de assistir a esta aula. A minha sugestão proibitiva é que você evite assistir a esta aula deitado à cama, porque a cama é um lugar que você vai se sentir tão confortável que é capaz até de adormecer, e nós não queremos que você adormeça ao longo da aula. Tá bom? Combinado assim? Então vem comigo para a última etapa da nossa preparação, que é quando eu mais uma vez agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal. Por quê? Esse canal foi produzido pensando em vocês. Tudo que a gente faz aqui, por mais que não seja muita coisa, a princípio, a quem vê, é bastante coisa. Eu tive que aprender muita coisa para poder estar aqui com vocês, não apenas pelo Google Meet, pelo Google Sala de Aula, mas também pelo YouTube. Então, esse é um canal do YouTube que está aberto ao público, mas foi feito para vocês. É só vocês verem lá. Está lá, voltado para alunos da Rede Estadual do Ensino do Rio de Janeiro. Pois bem, foi feito para vocês. Então, vocês constroem esse canal junto comigo. Para que vocês possam, então, fazer valer todo o esforço que vocês têm de estar todos os dias, todas as semanas, sentados aí diante de mim para acompanhar essa aula, nada melhor do que se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve no canal, essa empresa chamada Google vai entender que você quer continuar assistindo às aulas. Então, você se inscreve no canal e clica nesse sino, que eu chamo de, isso mesmo, campainha. Por quê? Por que campainha, professor? Vocês têm campainha em casa? Provavelmente alguns de vocês têm. Pois bem, para que serve a campainha? Para quem for visitar você, avise que está chegando, para que você possa ir lá abrir a porta. Pois bem, este sino, para mim, é uma campainha porque é o aviso que o YouTube vai dar a vocês de que eu estou chegando com uma aula novinha em folha, preparada, pensada, para vocês darem continuidade à preparação de vocês para o término do ensino médio. Tá bom assim? Então, clique em inscrever-se para você que não está inscrito e clique no sino, na nossa campainha, para serem avisados que a aula já está chegando. E se no final da aula você gostou dela, clique em gostei. Aí você vai aumentar os estímulos que eu carrego para poder continuar fazendo o meu melhor. Mas não se preocupe. Se você não clicar em gostei, eu não vou ficar desestimulado, não. Muito pelo contrário, vou ficar
com mais vontade ainda de fazer o meu melhor para que da próxima vez você clique em gostei. Tá legal? E por último, não menos importante, é aquele momento que eu paro tudo para dizer para vocês: vamos ser solidários e solidárias, caridosos e caridosas, e fraternos e fraternas. Porque há alguém ao seu lado, conheceu conhecido, que estuda com você na mesma escola, que estuda com você na mesma turma, ou simplesmente alguém que você conhece, que é de outro colégio, ou um vizinho ou uma vizinha, que pode até ser adulto, que se interesse pelas temáticas que nós trazemos para discutir aqui com vocês. Então, se você conhece pessoas que estão vivendo essas experiências curiosas de aprendizagem, compartilhe com ela esta aula. Envie o link para ela. E detalhe, se tem alguém na sua turma que não está acompanhando a aula por alguma razão particular, mande o link dessa aula para o WhatsApp dele. Faça esse favor. Vamos contribuir. Vamos ser fraternos. Vamos ser solidários. Porque todo mundo tem que concluir esse ensino médio com mérito. Todos têm que chegar ao final desse ano letivo com mérito. Então, se você pode ajudar alguém, ajude. Tenho certeza que essa pessoa, e eu também, vou ficar muito grato pelo esse seu esforço e por essa dedicação e por esse seu exemplo. Tá bom assim? Estamos de acordo? Alguma pergunta? Acho que não, né? Então, vamos lá para o nosso conteúdo? Como eu disse para vocês no início da aula, o tema da aula de hoje é a divisão sexual do trabalho. Peraí, professor, você vai falar de sexo na aula? Calma, gente, não vou falar de sexo nenhum. Muito pelo contrário, eu vou falar mais de gênero do que de sexo. Nós já vimos falando sobre gênero em outras aulas. Mas, por que divisão sexual do trabalho? Calme, não fiquem ansiosos e ansiosas. Nós vamos tratar desse assunto nos próximos slides. Então, segura aí a sua ansiedade e me acompanha na leitura. Muito bem. Só para reforçar, as páginas do livro que nós estamos utilizando é a página 337, 338 e 339. Minha sugestão, como exercício de ampliação do conhecimento de vocês, é que vocês leiam essa página. Acompanha a aula? Ótimo, muito bem, parabéns. Mas, junto com a aula, também tem as páginas do livro. Então, se você já está com o livro, leia, acompanhe a aula e leia. Releia se necessário. Se você não tem um livro, vai aguardar até o final para receber as páginas. Leia as páginas que eu estou compartilhando com vocês, porque vai ser muito importante para a compreensão do todo do conteúdo que a gente vai estar discutindo aqui. E caso surja alguma dúvida, use os nossos canais de comunicação, Google Chat, o comentário do YouTube, e-mail, Google Sala de Aula, sinal de fumaça, pombo correio, o que vocês quiserem, para entrar em contato comigo. Combinado assim? Então vamos lá, vamos à leitura. No Brasil e em quase todos os países do mundo, observamos um progressivo aumento do número de mulheres em postos de trabalho, que antes eram pouco ocupados por elas, porém, ainda com salários menores que os dos homens. Bem, claro que esta aula vai falar muito aos ouvidos de vocês, jovens moças, que estão aí, já prontinhas para terminar o ensino médio e adentrar o mercado de trabalho, para quem ainda não está. Pois bem, por mais que fale diretamente para o gênero feminino, também atinge os homens, atinge o gênero masculino. Sabe por quê? Porque é desagradável você ter uma profissional que recebe menos do que um outro profissional da mesmo cargo, que ocupa cargos semelhantes. Até porque muitas de vocês sabem o quão vocês são competentes. E nós, homens, também sabemos o quanto que as mulheres são competentes. Então, essa questão de distinção salarial, ela precisa ser resolvida. Aqui no Brasil, como eu li para vocês, existe sim um aumento do número de ocupação de pós-trabalho pelas mulheres. Cada vez mais a mulher está ficando independente, autônoma, senhora de si, sem depender de ninguém. Isso é maravilhoso. Mas precisamos reduzir a desigualdade salarial. Não vamos nos aprofundar nisso, mas coloco esse primeiro slide exatamente para despertar a todos vocês, jovens rapazes e jovens moças, o quanto que é importante a redução da desigualdade em todos os níveis sociais que nós
compartilhamos no nosso dia a dia, dentro da nossa convivência em sociedade. Tá bom? Então vamos lá. Dados estatísticos revelam que no Brasil as mulheres ganham em média 30% menos que os homens. Veja aqui o nosso desenhozinho. Está aqui a executiva e o executivo. O executivo está com algumas moedas douradas a mais do que a executiva. Pois bem, essa diferença de 30% menos que os homens. Um dos piores índices de diferença salarial por gênero no mundo. Olha como é que o Brasil ainda tem muita coisa para caminhar. E, claro, se tem muita coisa para caminhar, não é para a gente ficar triste, depressivo. Muito pelo contrário, é para a gente perceber que existem oportunidades de crescimento. Porque a partir do momento que eu tenho tanta coisa para corrigir, vamos nos especializar em corrigir problemas, que assim a gente vai ter muito campo de trabalho aqui no nosso país. Além da questão salarial, as mulheres geralmente trabalham mais horas que os homens. Por que será, hein? Alguém tem alguma dúvida por que será que elas trabalham mais horas do que os homens? Pois também são responsáveis pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com filhos, avós e parentes doentes. Pois bem, desde que o mundo é mundo, desde que nós nos conhecemos, desde que nós colocamos o nosso pezinho nesse planeta, é que a gente ouve dizer que a mulher tem que cuidar dos filhos, que a mãe é que tem que cuidar da casa, e que os mais velhos, mais idosos, é a responsabilidade das filhas cuidarem deles. É um fardo um pouco grande, já que muitas famílias têm casais, ou têm mais homens do que mulheres, como filhos. Por que será que tem que ficar todo em cima das mulheres? Pois bem, ao longo da aula a gente vai estar discutindo sobre isso, mas já para nos adiantar, existe uma questão cultural aí enraizada e que provavelmente, já fazendo spoiler, tem a ver com a nossa colonização. Mas, fundamentalmente, tem a ver com a ascensão do capitalismo. Porque o capitalismo se fortalecendo, ele se fortalece a partir de uma visão patriarcalista. Lembra da última aula? Pois bem, o olhar do dinheiro é um olhar masculino. O olhar para o mercado financeiro é um olhar masculino. O olhar que é depositado no desenvolvimento de empresas é masculino. Pode ter 300 milhões de mulheres montando empresas, gerenciando empresas, administrando empresas, ganhando dinheiro, fazendo e multiplicando renda, mas quem aparece são os homens. Por causa dessa questão cultural. Mas, como eu disse, existe aí um grande campo, uma imensidão de terreno, de caminho para nós percorrermos, já que, enquanto houver desigualdade, é sinal que precisamos trabalhar, e trabalhar muito para podermos reduzi-las e esclarecer aqueles ignorantes o quanto que é importante a igualdade para o crescimento e desenvolvimento de qualquer sociedade. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura. O advento do capitalismo na Europa, em particular a partir do capitalismo industrial, vocês devem saber, né? É quando houve a Revolução Industrial lá na Inglaterra e os países começaram a desenvolver uma forma de produção, de produtividade, onde a acumulação de excedentes passou a ser o viés, passou a ser o objetivo, o propósito. Então, a indústria produz excedente. E se produz excedente, esse excedente vai ter que ser consumido por alguém. Pois bem, isso chama-se capitalismo industrial. Então, esse advento do capitalismo na Europa, com esse olhar industrial, ele faz com que essas empresas, essas fábricas, essas indústrias necessitassem de mais mão de obra. E se colocasse todos os homens para trabalhar, não ia ter ninguém para gerenciar. Lembre-se, isso é uma questão cultural. Se os homens é que detinham poder econômico, como é que os homens também, além de gerenciar as indústrias, iriam também botar a mão na massa para mexer nas máquinas? E aí houve a necessidade de buscar um outro personagem, buscar um outro tipo de indivíduo
que não fossem os homens. E aí, quem é o indivíduo que vai aparecer? O indivíduo feminino. E não apenas o feminino, como nós vamos ver no próximo slide. Também as crianças, que a gente está falando lá do início do século XIX. As crianças também entraram nesse bolo. Precisava ter mão de obra. Os homens não iam dar conta, porque também precisavam administrar as indústrias. Então, vamos colocar os mais frágeis, aquela minoria dentro daquele contexto socioeconômico da época. Então, a ascensão do capitalismo na Europa, esse capitalismo industrial, levou mulheres para fora do espaço doméstico, principalmente na indústria. Agora, vocês imaginem, vocês jovens, moças, se agora vocês tivessem aí responsáveis pela casa e nunca tivesse trabalhado na vida, nunca passou pela cabeça que vocês poderiam trabalhar, e aí alguém bate na tua porta e fala assim: ei, fulana, tem uma vaga de emprego na minha empresa, na minha fábrica. Você quer? Você não sabe, você nunca trabalhou lá. A única coisa que você sabe fazer é dentro de casa. E aí teu coração deve disparar. Falei, pô, uma oportunidade para eu sair desse mundo doméstico. Será que você vai querer voltar? Lembre que essa foi uma abertura de precedente. Não foi uma lei que já foi definida logo de cara para que as mulheres pudessem ter liberdade e autonomia. Não, foi uma necessidade de crescimento da indústria. Então, guardem bem esse detalhe. A necessidade fez com que as mulheres fossem convidadas para o mercado de trabalho. Então, para o capitalismo, mulheres e crianças formavam uma mão de obra genérica e barata. Claro, você nunca trabalhou, não tinha especialidade nenhuma. E é óbvio que o capitalista vai se aproveitar disso. Para quê? Para investir mais e lucrar muito mais. Porque a partir do momento que eu invisto em muita mão de obra feminina, e essa mão de obra é barata, quanto mais mulheres produzindo para mim, maior o excedente eu vou acumular. Mais produtos, mercadorias eu vou ter produzido. E pagando pouco. Então, vou aumentar meu lucro pela quantidade de mercadorias produzidas e, ao mesmo tempo, vou gastar menos, né? Vou ter uma despesa menor com mão de obra do que se eu estivesse contratando homens. Entendem a artimanha aí do capitalista industrial da época? Então, para o capitalismo, mulheres e crianças formavam uma mão de obra genérica e barata que podia ser empregada em funções não especializadas ou naquelas que elas já exerciam no espaço da casa. Vamos lá? Um doce para quem acertar? Ah, vocês estão lendo, exatamente. Costura, confecção de tecidos, limpeza. Percebam que é como se estivesse tirando as funções domésticas que elas acumulavam antes de terem a oportunidade de ir para o mercado de trabalho e tivesse colocado elas para fazer a mesma coisa, só que agora nas fábricas. Então, elas já entram nas fábricas, como não tinha especialidade, como subalternas. E se entra como subalterna, vai entrar recebendo menos. E importasse que ela aprendesse rápido e tivesse várias ideias, fosse criativa, pudesse transformar a produtividade, não importa. Essas eram as funções que estavam voltadas para elas. Então, a divisão técnica e social do trabalho se desenvolveu rapidamente no capitalismo. As tarefas se tornaram cada vez mais especializadas e fragmentadas. Então, quanto mais especializadas fossem as tarefas, menos as mulheres tinham acesso. Então, as tarefas especializadas ficaram para os homens. E as de segundo plano, aquelas secundárias, ficavam para as mulheres. Mas pensam só, não abriram um precedente, não tinham aberto o precedente antes. Essa era a oportunidade. Claro que as mulheres vão agarrar com unhas e dentes e não vão querer voltar mais. Então, se eu já estou aqui, eu vou fazer de tudo para mudar essa realidade. Então, muitas lutaram para que essa realidade mudasse e fosse diferente hoje. Então, é importante conhecer um pouco da história da mão de obra feminina, como é que as mulheres entram no mercado de trabalho e como que elas começam a transformar a realidade social de muitas sociedades mundo afora. Até aqui tudo bem? Estou correndo muito? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Façam aí as suas questões, anotem ela no caderno, que depois me envia. É importante esse diálogo para que possa ficar tudo ajustado e compreendido para que vocês possam sair daqui melhores que chegaram. Tá legal? Vamos lá, dá uma continuidade.
Surge, então, a nossa primeira palavra-chave, divisão social do trabalho. Sim, por que divisão social do trabalho? Porque as mulheres nesse mercado de trabalho, elas só ocupavam cargos de subalternas, de, vamos dizer assim, de valor inferior ao que os homens ocupavam, já que aí os cargos mais importantes eram dados aos homens que eram os especialistas, e as mulheres ficavam com aqueles outros cargos que faziam com que as funções especialistas pudessem se desempenhar da melhor forma. Então, elas ficavam ali, né, à margem o tempo todo. Então, por isso, divisão social do trabalho. Alguns cargos específicos para homens e outros específicos para mulheres. Tudo bem? Então, é como se a gente tivesse duas classes no mercado de trabalho. A classe social dos homens, os especialistas, os mais inteligentes, aqueles mais capazes, mais hábeis, e das subalternas, mulheres, que ocupavam cargos de limpeza, de atendimento, de coisas que não necessitavam muito raciocínio, tarefas repetitivas. Percebam? Então, esse contexto é importante para a construção de uma identidade feminina no mercado de trabalho. E é isso que vai acontecer décadas depois. Então, essa divisão pormenorizada reforçou a divisão sexual do trabalho. É um outro olhar. Porque progressivamente dividiu os espaços de fora da família como produtivos e aqueles relativos à família como reprodutivos. Então, ao invés de, ao trazer as mulheres para o mercado de trabalho, pudesse ficar tudo muito fluido, não. Essa relação da mulher no mercado de trabalho fez com que os homens atribuíssem a elas agora não apenas o papel produtivo, de produtividade no mercado de trabalho, mas olhasse para elas em casa, no ambiente doméstico, como meras fêmeas. Sim, fêmeas, a palavra é essa. Seres humanos que têm a capacidade reprodutiva para gerar filhos, como qualquer outro animal. E isso é claro que vai mexer com a autoestima de muita mulher. Estou falando da época, lá, século XIX, tá? Então vai mexer. E essa relação, agora ela está no mercado de trabalho, ela vê as coisas acontecendo. Ela pode ter função subalterna, mas ela está vendo as coisas acontecendo, ela está percebendo como é que é a dinâmica de trabalho. Então ela já não vai mais aceitar essa condição que aqui eu produzo, lá eu reproduzo. Aqui eu produzo, lá eu reproduzo. Porque o olhar da mulher como mercadoria começa a ascender. Antes ela era a dona de casa, a esposa, a cuidadora. Agora não, agora ela é aquela que vai só existir ali para reproduzir. E é claro que ela vai ter que dar conta das tarefas de casa, mas o homem passa a não olhar mais para ela da forma como aquela senhora que cuida de todo mundo, a grande mãe. Então começa a se misturar uma série de questões, uma série de sensações e sentimentos que vão emergindo da cultura europeia e vai se espalhando pelo mundo. E é claro, na medida que uma cultura se espalha pelo mundo e ela tem um olhar específico de uma determinada região, ela vai se diluindo, porque ela vai encontrando outras culturas que têm outras maneiras de ver. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade patriarcalista, em que o olhar principal, o foco, é o homem. Todo o resto deve ficar à mercê das necessidades masculinas. Até aqui tudo bem? Se tiverem qualquer dúvida, no finalzinho dessa aula eu vou disponibilizar um link em que vocês podem acessar a playlist com todas as aulas já foram dadas. Então, clica lá e dá uma assistida nas aulas anteriores que a gente fala sobre o patriarcalismo, tá bom? Então, vamos lá. Se nas sociedades pré-industriais a família era, ao mesmo tempo, uma unidade produtiva e reprodutiva, isso se modificou profundamente com o capitalismo. As tarefas produtivas tornaram-se masculinas e as reprodutivas femininas. Vejam, antes da indústria, homem e mulher trabalhavam no campo. Então, a mulher ajudava a plantar, cuidar dos animais, o homem ajudava a cuidar dos filhos,
cuidar da casa, todo mundo fazia todas as tarefas. Tem que discutir isso, né? O capitalismo fez essa separação, distinguiu aquele que produz, que sai de casa, vai para fora de casa para produzir, e aquela que fica em casa para reproduzir. Só que quando a mulher vai para fora de casa, ela não perde essa função. E aí fica mais separada ainda. Isso por causa do capitalismo. Ou seja, se perde a cultura. Aquela cultura anterior, que ambos faziam parte, é como os indígenas. Os indígenas também têm muito disso. Mas os indígenas não vivem. Os indígenas, né, que não foram contaminados pela cultura europeia, latino-americana, capitalista, eles vivem uma experiência comunitária. Então, todo mundo tem seus papéis sociais. E essas distinções são diferentes da nossa. Então, a mulher sai para caçar, o homem cuida dos filhos. Existem várias tribos nesse sentido. Tá bom? Então, esse olhar é importante a gente perceber que nas sociedades pré-industriais, a família era responsável por todas as tarefas, tanto a produtiva quanto a reprodutiva. Foi no final do século XIX e no início do XX que inúmeras leis de proteção à mulher passaram a proibir o trabalho feminino em ocupações consideradas mais pesadas ou perigosas, já que isso havia trazido problemas de ordem moral, resultantes do fato de as mulheres terem mais mobilidade fora do espaço da casa. E aí o homem começou a se sentir ameaçado. Uma mulher pegando no pesado, fazendo tarefas que eram específicas de homens, não pode. Então, essas pequenas mudanças vão empurrando cada vez mais os homens defensores de uma sociedade controlada só pela mão de obra masculina, vão ficando cada vez mais retraídos e incomodados. E é claro que eles vão reagir. E essa reação vai ter uma contra-reação, né? Toda ação leva uma reação. E durante o século XX, principalmente depois das duas guerras mundiais, voltou a ser impulsionada a presença das mulheres nas indústrias, porque muitos homens morreram na guerra. E se os homens morrem na guerra, o que acaba acontecendo? Falta mão de obra. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar as mulheres de novo. E aí, vocês já sabem, né? Segunda metade do século XX até agora, muita coisa avançou. E é nesses momentos que os esforços produtivos eram necessários. Afinal de contas, quem é que vai para as empresas trabalhar se os homens estão na guerra? Ah, detalhe, a mão de obra feminina, ela, quando na questão de guerra, ela vai exatamente para a indústria bélica, no primeiro momento. E dali vai ser difícil segurar, né? O que vocês acham? É claro que vai ser difícil segurar e muita coisa vai mudar de lá para cá. Então, com o fim do período de guerras, novamente se reivindicou o retorno das mulheres à casa. O homem quis voltar de novo. Volta, mulher, volta para casa. Só que já era tarde. O modelo de família almejado pela sociedade industrial e fordista, que é esse controle, esse modelo controlador, cheio de poder masculino dominador, que era centrado no homem provedor e na mulher cuidadora, ele vai cair. É onde surgem, na década de 60 do século XX, os primeiros movimentos de emancipação feminina na Europa. Particularmente, eles questionaram a falta de liberdade e as normas rígidas adotadas em relação às mulheres. Tudo isso vai mudar a perspectiva da mulher no mercado de trabalho. E é natural, muitas conquistas foram alcançadas, e em boa parte do mundo ocidental, como o direito ao voto, que também não tinha, licença maternidade, divórcio, porque antes disso as mulheres não podiam nem falar. Aí, a partir do momento que elas se posicionam e não abandonam o mercado de trabalho, e as empresas começam a perceber que elas produzem melhor do que os homens, o mercado de trabalho sofre uma mudança. E essa mudança desse mercado de trabalho vai poder ser sentida logo após os anos 80 do século XX. Por quê? É exatamente nos anos 80 que o movimento de globalização ganha uma repercussão muito grande, que a gente está sentindo até agora. E a participação feminina na população economicamente ativa, que nós chamamos de PEA, e na população ocupada, que é o PO, cresceu em boa parte do mundo. Então, a mulher começou a auxiliar também na família com os seus ganhos. E, é claro, muitos homens que ainda eram machistas, ou ortodoxos, ou tradicionalistas, como vocês quiserem chamar, vão ter que se flexibilizar e vão ter que parar e perceber: caramba, se não fosse a minha esposa, eu não conseguiria bancar as despesas da casa.
E aí ele vai se deixando cada vez mais envolver e perceber que a mulher também é tão produtiva quanto ele e merece, muitas vezes, ganhar muito mais do que ele, porque ele é preguiçoso, porque se acomodou na cultura, porque a cultura fez dele o senhor e, na verdade, ele nunca conquistou esse espaço. O que aconteceu é que a sociedade, por ser patriarcal, colocou ele lá. Ele não tem mérito, muitos dos homens não têm mérito para estar lá. Eu estou falando desses cargos de posição em que muitas mulheres são mais competentes do que os homens. Muitos são competentes, é claro, mas eu estou falando dessa transição. Muitos homens ganharam o cargo, eles não conquistaram o cargo, o que é diferente das mulheres, que ao forem o mercado de trabalho, principalmente logo após as Segundas Guerras Mundiais, elas conquistaram com sua competência. E aí começou a crescer essa participação feminina nessa população economicamente ativa, e a maior participação feminina no mercado de trabalho trouxe contradições. As mulheres têm adquirido poder financeiro e passado a ocupar empregos que não eram habituais. Continuaram a ser responsáveis pelas tarefas domésticas, que é uma coisa difícil, né? Que como que vai se resolver isso? Somente os homens baixando a cabeça, entendendo o seu papel também doméstico, para diminuir essa desigualdade. E levou essa dupla jornada de trabalho fora e trabalho dentro, ou até mesmo tripla jornada, porque muitas vão querer se aperfeiçoar, então vão fazer faculdade. E esse desgaste depende muito do diálogo, da conversação com os seus parceiros, com os seus maridos, com os seus patrões também, para que todos possam compreender que o papel da mulher no mercado de trabalho já está definido e o que a gente precisa fazer é reconhecer isso. Reconhecer e fazer justiça. A questão é de justiça. Tá? Então, podemos encontrar diversos modelos e padrões de divisão sexual do trabalho de acordo com cada cultura, como eu falei para vocês. A cultura é fundamental porque ela muda toda a perspectiva, o olhar de quem está inserido naquela sociedade. No entanto, a combinação de colonização e capitalismo fez com que o modelo ocidental fosse exportado para grande parte do mundo. E aí muitos lugares que não tinham capitalismo passaram a ter. E muita coisa muda quando o capitalismo chega. E, é claro, as mulheres sempre ficam ali naquela margem. Precisam lutar, batalhar, se fazer presente, ter firmeza e não abaixar a cabeça, porque somos todos iguais, não tem essa de gênero masculino mais forte, gênero feminino é mais frágil. Não existe isso. Somos todos iguais, somos seres humanos, capazes, com habilidades, uns mais hábeis numa determinada área, outros mais hábeis em outra área, um mais criativo, outro menos criativo. Não importa, somos todos capacitados e podemos desempenhar qualquer função, não importa o sexo ou o gênero que a gente carrega. Chegamos na nossa segunda palavra-chave, que é a divisão sexual do trabalho. Anotem a segunda palavra-chave. E estamos concluindo essa aula dizendo para vocês que inúmeras leis e costumes em relação às mulheres estão sendo modificados, sim. Mesmo assim, ainda se encontra em 15 países, em mais de 15 países, mulheres que ainda são proibidas de trabalhar. Então, imagine, viver num país em que você, jovem moça, não poderia trabalhar porque é uma sociedade patriarcalista, tradicionalista, machista, conservadora, ortodoxa, como vocês quiserem, e que proíbe as mulheres de trabalhar. Pois bem, ainda tem muita coisa para a gente carregar e, é claro, não temos isso no Brasil, pelo menos nos grandes centros isso não existe. Concluímos, então, nossa aula e qualquer pergunta que vocês tiverem podem fazer, fiquem à vontade, mas como toda aula, quando ela chega ao fim, nós temos um exercício para praticarmos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós compreendemos. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, coloque a resposta A, B, C, D e E no comentário, que eu respondo e corrijo. E se está aí numa das turmas com as quais a gente trabalha, é só esperar o formulário de atividades que dentro de instantes vai chegar aí, e aí você marca qual é a opção que você acha que é correta. Enquanto isso, me acompanhe aqui na leitura. O trabalho não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade. Ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que, letra A,
A aprendizagem dos alunos precisa voltar-se à aquisição do conhecimento científico e as habilidades técnicas de cada profissão. Letra B. A escola deve atender exclusivamente às necessidades do mercado de trabalho. Letra C. O ensino fundamental e médio deve voltar-se à formação profissional, visando a vida produtiva da sociedade. Letra D. A educação do trabalhador deve se basear somente nas disciplinas exigidas nos ensinos técnico e tecnológico. E letra E. O trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. Escolham qual é a opção que vocês acham correta e respondam aí no formulário ou no comentário do YouTube. Assim, concluímos mais uma aula e antes de nos despedirmos em definitivo até a próxima aula, vamos à nossa mensagem de hoje. E eu trago o filósofo romano Sêneca para passar essa mensagem. Vamos a ela. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Vamos repetir a mensagem de Sêneca. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Comentem essa mensagem de Sêneca se acharem necessário. Deixem aí seus comentários. E assim concluímos mais uma aula de Sociologia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês. E nos vemos na próxima semana. Até lá.